queria começar a gente discutindo hoje a lei da gravitação universal. O que é a lei da gravitação universal? Qualquer que sejam dois corpos, você tem uma lei da gravidade entre eles. Então a gente pode imaginar a seguinte coisa: imagina que você tenha um corpo pontual aqui e outro corpo pontual. Então essa lei se aplica a corpos pontuais. O que é isso? Um corpo pontual. É um corpo, eu estou pensando em dois corpos e na interação entre eles. E eu estou pensando na situação em que eu possa tratar esses dois corpos como se fossem pontos. Tipicamente, a situação mais simples seria o quê? A distância entre eles é bem maior do que as dimensões de cada um dos corpos. Então, quem está nesse corpo aqui, na posição desse corpo, vai ver aquele corpo lá como se fosse todo concentrado num ponto. Então, a ideia de corpo pontual é eu poder concentrar aquele corpo como se estivesse num ponto só. Nesta situação se aplica a lei da gravitação universal. Eu vou chamar a massa desse corpo de M1 e a massa desse corpo de M2. Ela me diz que este corpo exerce sobre este uma força cujo módulo vale quanto? Vale uma constante, que é chamada constante da gravitação universal, vezes M1, vezes M2, dividido por o quê? Distância ao quadrado. Com isso eu descrevi completamente a força que este corpo exerce sobre este. Para eu descrever a força, o que eu preciso dar? Então, para eu especificar a força, eu tenho de dizer, além do módulo da força, direção e o sentido. Qual é a direção dessa força? Que este corpo exerce sobre este. A direção da linha que une os dois corpos. E qual o sentido desta força? Então, essa força é sempre de caráter atrativo. Então, você tem um corpo aqui de massa M1, outro corpo de massa M2, vai existir uma força de atração entre eles, que aponta na direção entre eles, de um para o outro. Isso é geral, vale para qualquer corpo. Agora, se ela é universal, eu posso pensar o seguinte: mas vem cá, esse corpo M2, ele não exerce uma força sobre M1? Que força ele exerce sobre M1? Bom, se esse M1 exerce sobre M2 uma força igual a essa, esse aqui vai exercer sobre esse uma força como? Basta pegar esta expressão e trocar os papéis. O que era M1 vira M2, o que era M2 vira M1. Nessa expressão, M1 é a massa do agente, M2 é a massa do corpo que está sofrendo a força, né? Então a força que o M2 vai exercer sobre o M1 vai ser igual a quê? G M2 vezes M1 dividido por D ao quadrado. Ué, mas isso é a mesma expressão. M1 vezes M2 é igual a M2 vezes M1. Então, o módulo da força é o mesmo. E o sentido desta força, qual vai ser? A ideia é a mesma. Eu vou repetir. É de atração. Então, ela vem neste sentido. Isso é um exemplo muito bacana da terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton diz? Sempre que eu tenho um corpo agindo sobre o outro exerce sobre o primeiro, com uma força igual e contrária. Então, essa força M2 é a força, essa força verde é a força sobre M2, exercida por M1. Essa força azul é a força sobre M1, exercida sobre M2. Então, são forças em corpos diferentes. Esse que é o sentido da terceira lei de Newton. Sempre que um corpo exerce sobre o outro uma força, o outro exerce sobre o primeiro uma força igual e contrária. Quanto vale G? G é uma constante. A gente supõe que essa constante não varie com o tempo. O que significa esse valor? Para vocês terem ideia. Imagina o seguinte, imagina que eu pegasse aqui um corpo, digamos que esse corpo tivesse, sei lá, 1 quilo, e eu colocasse outro corpo de 1 quilo.
aqui, e a distância entre eles fosse 1 metro, qual é a força da gravidade que este corpo exerce sobre este? Olha para cá. Vai ser G vezes 1 dividido por 1 ao quadrado. Então, o valor dessa força de atração vai ser o valor de G em newtons. Vai ser 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newtons. Se eu tenho um corpo de 1 kg aqui, nessa mesa, vamos pensar na força da gravidade terrestre sobre ele. A força-peso sobre ele. Quanto vale a força-peso sobre um corpo de 1 kg? M vezes G, né? Se M é 1, isso vai ser aproximadamente 9,8 newtons. Aí, agora sim faz sentido dizer. Eu estou comparando uma força de 7 vezes 10 elevado a menos 11 newton com uma força de 10 newton. É muito pequeno. Usando uma ideia de um pêndulo de torção, pêndulo de torção é você tem um fio, no ponta do fio pendura 2 bolotas e elas ficam em equilíbrio. Se você gira, empurra um pouquinho, o fio se torce e o fato do fio torcer faz ela voltar. Aí você aproxima um corpo deste pêndulo de torção e percebe um tênue, muito delicado movimento quando esse outro corpo se aproxima desse. Isso você pode medir e ver que está de acordo com essa lei. Por que com aproximação? Porque essa força depende de 1 sobre d ao quadrado. Quando a distância aumenta, essa força diminui, proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Em princípio, essa lei se aplica somente à situação de um corpo pontual. Agora imagina a Terra aqui. E imagina uma mesinha aqui, e em cima da mesa esse corpo de 1 kg, ou um corpo qualquer que eu coloque aqui para vocês. Eu posso olhar a Terra e dizer que a Terra é um corpo pontual em relação a esse corpo aqui? A ideia de corpo pontual que eu falei para vocês. Corpos cuja dada a distância entre eles, a dimensão deles seja, de cada um deles seja muito menor do que a distância entre eles. Qual é a dimensão da Terra? Tem a ver com o raio da Terra, né? E qual é a distância entre esse corpo e esse? É o raio da Terra. A dimensão da Terra não é desprezível em relação à distância. Então a Terra está longe de ser pontual. Se eu olhar uma expressão desse tipo, a partir daqui, calcular a força com que a Terra atrai este corpo pode ser complicado. Esse porta-giz exerce sobre a bolota é uma força complicada. Mas uma bolota esférica e outra bolota esférica, eu posso tratar as duas como se fossem pontuais. Quando o corpo apresenta simetria esférica, quer dizer, se eu girar ele em torno do centro dele, não mudar nada, quando ele apresenta simetria esférica, para efeito da força gravitacional, eu posso substituir o corpo por um único, imaginar como se ele tivesse todo concentrado no centro. E aí vem a pergunta, a Terra é esférica? E se eu puder considerar a Terra como uma esfera, então esse resultado deste teorema me diz que eu posso substituir a Terra, para efeito de calcular a força gravitacional, como se toda a massa da Terra estivesse concentrada aqui. E se toda a massa da Terra estivesse concentrada aqui, ela exerceria sobre este corpo qual força? A força seria G, M, massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Mas quem é a distância ao quadrado? Raio da Terra ao quadrado. A aceleração da gravidade nada mais é do que este fator aqui, todo que multiplicava o m. A aceleração da gravidade é g vezes massa da Terra dividido pelo r ao quadrado. Certo? O que é importante dessa lei da gravidade? É o caráter universal. Isso não tem nada de específico em relação à Terra, em relação ao Sol.
é o fato de ter massa. Houve massa, tem massa o corpo, ele atrai outro devido a essa força da gravidade.